1997, o mercado estava totalmente parado, não estava acontecendo nada em matéria de comercialização de animais de sela, de cavalos de maneira geral, havia uma paradeira geral. Então, e havia um fenômeno curioso, que a gente via cada dia que passava aumentar o número de usuários de cavalos. Acontece que nos anos 80, como todo mundo sabe, o cavalo no Brasil teve um momento muito especial, de preços muito altos, as médias eram todas acima de 10, 12, 15, 30 mil dólares e por aí vai. Isso ajudou, sem dúvida nenhuma, a criar uma vontade muito grande na população brasileira de possuir o seu cavalo. Com a crise nos anos 90, os preços despencaram. Então, curiosamente, esta grande massa que já estava preparada, que já gostava do cavalo, estava preparada para querer ter o seu cavalo, ela passou a se interessar e esse cavalo já estava ao alcance dela com a queda dos preços. Na minha opinião, isso vai aumentar cada vez mais, porque eu acho que nós temos 170 milhões de brasileiros hoje gostando do cavalo. Todo mundo gosta do cavalo hoje em dia. Então a tendência é que esse mercado se expanda cada vez mais. É assim que eu vejo e não tenho a menor dúvida disso. E particularmente para o lazer e para o esporte. A primeira coisa que a pessoa vê é o seguinte, ele olha e gosta do animal, Depois, então, vamos conhecer esse animal. Saber se esse animal é um animal de confiança, se ele está bem domado, se esse animal não tem nenhum defeito, se ele não tem nenhum problema, ver os aspectos sanitários. E o Beto Bolcher, titular do Aras Bolcher em Sorocaba, São Paulo, tem como especialidade mexer com Lusitana e Mangalarga Paulista, mas faz o seu trabalho mais em cima de pelagem. Exatamente. Conta um pouco pra gente, Beto, como é que é esse trabalho de seleção que você faz por pelagem? Exatamente, isso é uma vida inteira, Veja bem, a gente mexe com cavalo desde criança e procurando sempre passar para o consumidor final o que há de melhor na raça lusitano e no Mangalarga Paulista. E eu procuro, porque o mercado exige hoje pelagens, Então a gente procura estar atendendo, o cara que é um Mangalarga Baio Amarillo, o cara que é um Lusitano Preto, o que ele quiser hoje eu tenho lá na minha propriedade. Certo. Em relação a essas pelagens que são mais procuradas, tipo o Baio Amarillo, o Zaino, o Pampa, existe alguma que hoje esteja mais na moda ou tenha mais preferência junto a esse consumidor? Veja bem, o cavalo preto é aquele que nunca vai cair de moda, O cavalo preto a gente tem que ter sempre na manga o cavalo preto. Mas vem aí o Baio Amarillo, vem o Pampa também. Mas o preto é um que pode cair o Pampa, que o preto vai estar ali também, Nunca vai cair. Certo. Qual é o cliente habitual seu? É o dono de pequena propriedade que precisa de cavalo para trabalho? É aquele fazendeiro de fim de semana que é um cavalo para passeio? Basicamente, qual é a sua grande clientela hoje? Veja bem, a minha grande clientela vai pegar todos esses que você acabou de falar. Seja, o criador compra de mim. A pessoa que quer um cavalo para um desfile compra na minha mão. Então eu atendo todos eles, desde o criador até o consumidor final, que quer um cavalo só para um desfile, um cavalo que queira ter para o sítio. Você que faz um trabalho de cavalo funcional, quer dizer, o que você tem que levar em conta basicamente na hora de seleção por temperamento, por esperteza do animal? Quer dizer, o que você privilegia na hora de fazer essa seleção? O que eu privilegio, veja bem, na hora que o cliente chega para me comprar um cavalo, eu quero atender aquilo que ele precisa. Você é um cara que você quer um cavalo, você não monta muito bem, você quer um cavalo muito bonito, que possa atender tudo aquilo que você quer, mas que não seja um cavalo maldoso. Eu tenho esse cavalo para você. Um outro cliente que chega para mim, eu quero um cavalo para ser o garanhão do meu Aras. Eu tenho esse cavalo para ele. Então eu procuro atender a cada necessidade de cada cliente meu. O seu Alexandre Montanheri é pecuarista em Londrina, ou seja, o senhor mexe com cria, recria e engorda, mas eu sei que a grande paixão do senhor é cavalo, é verdade? A gente gosta porque é um produto que sempre ajuda a gente ao cumprimento da fazenda, no serviço da fazenda.
Então isso não é novidade, porque a gente vem desde criança já com esse dom de gostar de cavalos. E o que o senhor reputa como o cavalo ideal para se usar no dia a dia da fazenda? O que eu reputo? O que eu posso falar? É um implemento, como diz, um maquinário que, se for bom, se for um animal de um grande... Um animal que tem as suas características de raça, que ele for um animal muito bem adomado, ele vai mostrar seu serviço. O senhor, como um grande conhecedor do assunto, uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo: que conselho o senhor dá para uma pessoa para escolher um bom cavalo de sela? Olha, primeiramente você tem que ser muito honesto. Porque você pegar uma pessoa que nunca entenda de animal, é que nem você pegar uma criança que não saiba andar. Então você tem que, se você for mostrar um animal, não engana essa pessoa que é muito desleal. Então você tem que ser muito honesto numa venda de um animal seu para uma pessoa que não entende daquele assunto como animal. Geralmente a pessoa fala, sou do interior e tal, eu gosto por causa disso, por causa daquilo, as raízes que o pessoal fala muito, né? Mas nós somos daqui da capital mesmo e gostamos muito de cavalo. Porque há 50 anos, 60 anos atrás não tinha o que tem hoje, logicamente. Então a gente sempre teve animal. Então nós gostamos de todos os animais, não é só do cavalo. Só que o cavalo é uma coisa particular, é uma paixão. Então é o que o pessoal da roda costuma falar, o cavalo parece pior do que pinga. E é verdade mesmo, porque é uma paixão que a gente tem que é tremenda. Então nós adoramos cavalo, cada um gosta de uma coisa. Agora o cavalo, além da gente gostar, a gente deve muito respeito ao cavalo. Porque o cavalo, antes de ter a força motora, a força motriz, era tudo puxado por cavalo, por burro, por moares, né? Então era uma coisa que nós devemos muito ao cavalo. Então, pelo menos respeito a pessoa tem que ter ao animal. E principalmente ao cavalo. Agora, o cavalo é um animal. Ele só te dá prazer, ele é muito bom, ele é bonito. E ele é uma coisa particular de cada um, mas para mim é o melhor animal que existe. O animal, principalmente, que a gente tem criança, o animal tem que ser manso, né? O animal não pode ser um animal agressivo, porque às vezes, embora ele seja muito bonito, se ele for agressivo, então aí não vai servir para determinado tipo de coisa. Então, não é que nós somos assim, vamos dizer, peão, o pessoal que sabe lidar com o cavalo, que sabe montar bem a cavalo. Então essa é uma característica que tem que ser reconhecida. Fala, não, o animal tem que ser manso, que é para desde o garoto, o pequenininho andar até o adulto. Entendeu? Então uma particularidade é essa, o animal tem que ser manso e tem que dar prazer, porque a pelagem, tem o cavalo palomino, como nós vimos aqui, tem o preto, tem o alazã, então é maravilhoso, eu acho que todos os animais são maravilhosos, então é muito bom, eu recomendo, que é muito bom.